Bom dia, meu nome é Luiz Otávio e hoje eu vou estar apresentando para vocês meu trabalho final na matéria de Machine Learning dado pelo professor Dr. Anderson Rocha. E nesse trabalho eu tento responder a seguinte questão: é possível fazer a previsão de longo prazo de um campo de petróleo utilizando dados de curto prazo? Uma das funções do engenheiro de reservatórios é tomar a decisão a respeito de como nós vamos produzir o campo. Alguns dos exemplos da tomada de decisão que podem ser feitas é a respeito do número de poços, localização de poços, capacidade de plataforma, cronograma de abertura de poços, entre outros. Mas de forma geral, o que se espera de uma boa estratégia de produção é a maximização do lucro que o nosso campo pode oferecer. Porém, essa tomada de decisão não é simples, pois devemos analisar dados poço a poço, como por exemplo vazão de óleo, pressão de fundo de poço, vazão de água, influência que existe entre poços produtores e injetores através de linha de fluxo, além de outros. Sendo assim, essa decisão é muito complexa. Comumente, é utilizado métodos de otimização para se fazer as tomadas de decisão. Contudo, normalmente os algoritmos demandam muitas simulações para otimização, e as simulações de fluxo são muito custosas computacionalmente. O valor aproximado que é observado na indústria atualmente são simulações que duram por cerca de 1 hora. E essa é justamente a motivação do nosso trabalho. Seria possível utilizar dados de apenas alguns anos para prever o comportamento futuro do nosso reservatório de aproximadamente 30 anos, que se trata normalmente do tempo de concessão que é dado às empresas exploratórias de petróleo? Para tentar responder esta questão, criamos um banco de teste baseado no modelo Unisim 1. Sob esse modelo, nós colocamos alguns poços candidatos, tanto produtores quanto injetores, e geramos várias estratégias que se tratam da combinação de cada um desses poços produtores e injetores, sendo testados como abertos ou fechados. As estratégias geradas foram analisadas, de modo que foram definidos valores de corte para a qual, se a estratégia fosse acima de determinado valor, ela seria determinada como uma classe mais, denotando uma estratégia otimista. E, no caso contrário, uma classe menos, denotando uma estratégia pessimista. Os parâmetros utilizados que retornaram os melhores resultados foram treinamento com 200 estratégias, uso do classificador Logistic Regression para o treinamento e tempo de aquisição de 2 anos, sendo que nesses 2 anos foram adquiridas informações poço a poço a respeito da vazão de água e vazão de óleo dos poços produtores e vazão de água injetada. E esses dados eles foram medidos a cada 30 dias. Também a classe utilizada foi aquela observada na curva de risco, sendo que a classe negativa representa 75% das nossas estratégias e nos 25% melhores casos é a nossa classe positiva, a classe otimista. Nesta seção, mostramos a matriz de confusão final gerada utilizando os parâmetros apresentados anteriormente. O que é interessante de se notar aqui é que, mesmo que a previsão para os casos otimistas não seja tão boa, representando 70%, nós percebemos que, na previsão para os casos pessimistas, temos uma acurácia muito mais elevada, de 90%. Esse resultado é muito interessante, pois, durante o processo de otimização, caso seja percebido durante os 2 primeiros anos de simulação que a estratégia não se trata de uma boa estratégia, ela pode ser parada prematuramente, salvando um grande esforço computacional. Como conclusões, podemos responder agora à questão que foi o início desse trabalho. É possível fazer a previsão de longo prazo de um campo de petróleo utilizando dados de curto prazo? E a resposta é sim. Percebemos então que o uso de Machine Learning foi adequado para prever o comportamento de 30 anos de campo de petróleo, utilizando dados de apenas 2 anos de simulação. E temos expectativas que esses resultados serão importantes para a aceleração nos processos de otimização. Muito obrigado.